Bom dia, filhos do Rei Poderoso. Como estão? Tudo bem? Que a glória de Deus seja manifestada em sua casa, em sua família, e que hoje seja mais um dia de vitória para você. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus nesse início de culto. Pai, nós te adoramos pela beleza da tua santidade. Nos ensina a ser santo como assim tu és. Que esta manhã seja manhã de adoração no reino dos céus, onde o Senhor vai olhar para nós e vai enxergar que tem adoradores aqui na terra. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Nos ensina, Senhor, e nos capacita a sermos melhores homens, melhores mulheres, melhores servos, melhores companheiros, para que nós possamos viver uma vida de integridade e retidão diante do teu reino. Eu te agradeço por esta manhã e já peço que o Senhor seja conosco em tudo que nós viermos a falar nesta manhã. Tudo seja tão somente para engrandecer a tua glória. Nós já te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Que assim seja, queridos. Irmãos, nós começamos a falar na semana passada sobre o livro de Atos, é o que nós estamos estudando. E eu queria convidar vocês para a gente dar sequência a esse estudo. Nós fizemos o estudo do primeiro capítulo de Atos até o capítulo 12, e eu quero continuar do capítulo 13 ao capítulo 28. É o que nós estamos fazendo para que a igreja continue lendo a Bíblia, e nesses resumos, domingo, nós estaremos sempre passando o que nós lemos no decorrer da semana, para que a gente possa estar entendendo um pouco melhor, não é? Não com tanta eloquência, talvez, mas talvez o suficiente para a gente entender um pouco sobre o que é necessário, né? Nós começamos a falar sobre o livro de Atos através do evangelista Lucas, né? Que Lucas que escreveu também o livro de Atos, assim como ele escreveu o evangelho do próprio nome, Lucas, ele também fez menção ao livro de Atos dos Apóstolos, que foram os atos que os apóstolos fizeram após descer o Espírito Santo sobre a igreja. E a ordem de Lucas, lá no capítulo 24, do seu verso número 49, vai dizer que os apóstolos precisavam ficar na cidade até que fossem revestidos de poder. E dentro disso, o Espírito Santo vem no capítulo 1, né? E ele ali vai fazer aquele ato que havia sido prometido, onde ele vai descer, né? Mas ele vai dizer no capítulo 1 do verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E esse evangelho se propaga, né? Esse evangelho veio de uma forma forte, aonde começou o Senhor Jesus com o seu ministério com 12, né? Escolhendo ali aqueles 12 apóstolos. E aquele evangelho, ele foi se multiplicando, e a Bíblia vai dizer que a igreja crescia em número e em graça. E nisso, a igreja atual, ela tem esse propósito de dar continuidade ao seu crescimento, porque a palavra santa diz que Jesus virá buscar a sua igreja. Mas para que isso aconteça, é necessário que o evangelho seja propagado. É necessário que haja um grupo de pessoas, de discípulos, que continue pregando o evangelho, porque ele só vai vir quando todos chegarem ao pleno conhecimento da verdade. E muitos já estão vendo. Hoje nós temos acesso à via de comunicação, não é? Muitas vias de comunicação, e isso tem trazido para os pregadores, aqueles que estão com essa determinação de levar o evangelho, uma facilidade maior. Porque antigamente não se fazia isso, né? Jesus pregava de aldeias em aldeias, e a circunvizinhança iam acompanhando, e ali vinha aquela multidão toda atrás de Jesus, não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada, e Jesus se instalava em algumas localizações, e ali ele propagava o evangelho, e o evangelho crescia. Assim foi no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus ascendeu, ele deixou, né, a missão para que os apóstolos dessem sequência à mensagem.
E assim o fez, né? Pedro e João começou a pregar, né, juntamente com outros irmãos, do capítulo 1 ao verso 12, onde ali foram feitos muitos milagres, muitos se converteram, foram muita gente, né? Primeiro 120, depois 3.000, depois 5.000 pessoas, e assim foi, né, crescendo o evangelho, e a igreja crescia em graça e conhecimento. Hoje nós estamos vendo a necessidade de também fazer isso. Por isso que é necessário a gente ler a Bíblia, por isso que é necessário a gente pegar os evangelhos, pegar os livros dos apóstolos, para a gente poder conhecer o início da igreja. A igreja nasceu aqui no livro de Atos, e é interessante que a gente não perca essa visão, porque o livro de Atos ensina como a igreja deve se comportar, como a igreja deve andar, como a gente deve viver como igreja, e isso é altamente importante. Então, como a gente já fez a menção sobre os 12 primeiros capítulos do livro de Atos, eu quero falar sobre alguns textos também que eu separei para a gente poder discutir sobre os capítulos 13 ao 28. E aí começa falando no capítulo 13 sobre a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, né? Saulo, que já havia sido, né, convertido, né? Ele ainda não tinha sido chamado de Paulo, mas até então ele já estava no ministério, né? Quando ele vai em perseguição à igreja de Jesus, né? Só para a gente poder retomar essa chamada, porque ele foi chamado pelo próprio Jesus, né? Que ele desce a Damasco para poder destruir a igreja de Cristo, né? Já em perseguição aos cristãos, e de repente Jesus aparece, né, subitamente a ele, e ali ele se converte e ele entende o chamado que o próprio Senhor faz a ele. Dali ele vai para Antioquia, né? Ele começa a fazer a obra, começa a pregar a palavra do Senhor, e vai falar no capítulo 13, que é justamente, ele faz a primeira viagem missionária, né? Então, os profetas de Antioquia oraram, e Barnabé e Saulo é enviado para a obra. Esse é o primeiro tópico para a gente poder entender sobre o capítulo 13, né? E logo de cara ele vai encontrar um desafio, né? Que ele já ali vai falar sobre ele encontrar o mágico, né? Elimais, e ali aquele mágico andava com o governador e tinha toda a moral, porque provavelmente o governador dava a ele esse crédito. Mas Paulo viu que ele era um filho do diabo. Ele era um falso profeta. E Paulo faz o seu primeiro milagre, né? Quando diz a esse mágico, a esse Elimais, que ele iria ficar cego. E Paulo abre a sua boca e profetiza, né? Olha, você vai ficar cego porque você está pregando errado, você não está pregando o que se deve pregar. E ali aquele mágico ficou cego por um tempo, né? E Paulo, ele faz aquele cego, aquele homem, né, ser visto como exemplo do poder de Deus sobre a vida da boca de um profeta. E assim sucedeu, né? Que ele continuou dando o seu testemunho em Antioquia, né? E foi uma história que seguiu, né? No capítulo 14 vai falar sobre Paulo e Barnabé em Icônio, né? Eles pregaram a muitos judeus e gregos, e muitos homens, muitas pessoas foram convertidas, né? No versículo 8 do capítulo 14, Paulo vai curar um aleijado. Olha aí o Espírito Santo que desceu sobre ele, já fazendo também. Lembra que no capítulo de 1 a 12 nós falamos sobre os efeitos do Espírito Santo na vida de Pedro e de João? Aqui já está fazendo efeito na vida de Paulo. O apóstolo Paulo seguiu também fazendo milagres, né, prodígios. Jesus disse que milagres maiores nós faríamos maior que ele, e é exatamente isso. Então Paulo, ele começou a fazer milagres, né? Ali o aleijado de nascença, né, recebe a cura, onde Paulo impõe as mãos, e ali ele termina fazendo aquele ato de milagre, onde muitos puderam ver. No versículo 19, Paulo vai começar a ter o desafio para saber se ele realmente está alicerçado na fé. Ele ali é apedrejado, né? Paulo ali é humilhado, e ali ele finge de morto. Os apóstolos depois vão buscar ele para que ele possa estar sendo resgatado das mãos daqueles homens, né? E tudo é desenrolando, vai desenrolando a título de ensinamento.
tudo que nós estamos fazendo no reino de Deus, para nós é um ensinamento. E muitas vezes nós não queremos passar por barreiras, por dificuldades, por problemas, porque quando a gente começa a pregar o evangelho, quando a gente está na igreja, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, parece que tudo vai dar errado, parece que muitos são os obstáculos e a gente termina desistindo. Algumas pessoas desistem. E é justamente isso que a gente vai aprender, porque o livro de Atos nos ensina a perseverar na fé, a acreditar no resgate ao qual Deus nos fez. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então pode acontecer barreiras, pode acontecer situações difíceis, mas nós vamos passar. E aqui Paulo vai ser levantado para dar sequência à sua caminhada. E no capítulo 15, eu estou fazendo um resumo para a gente entender. Já falamos do capítulo 13, falamos do capítulo 14, e um resumozinho do que nós já lemos, porque quem está lendo está entendendo. E aqueles que estão acompanhando também a leitura está entendendo. Então, é um resumo que nós fazemos, só para a gente poder entender um pouco melhor. No capítulo 15... vai haver uma controvérsia, né, onde ali as pessoas estavam falando que para que as pessoas pudessem ser salvas, elas precisavam ser circuncidadas, né? Ou seja, quem não fosse circuncidado não seria salvo. E Paulo entra em uma discussão com aquilo, porque ele entendia que não havia necessidade da circuncisão. Circuncisão, na verdade, era uma cerimônia que era praticada com um ritual, né? Era um ritual que iria ser todo aquele que fosse circuncidado, ele era incluso à comunidade judaica, né? Era uma tradição que tinha. Então quem não era circuncidado não fazia parte da tradição judaica. Mas isso foi o que chamou a atenção de Paulo, porque Paulo vai mostrar às pessoas que não era necessário circuncidar-se para estar na presença de Jesus. Não era necessário fazer nenhum tipo de adestramento para poder estar diante dessa situação, né? Porque o que é que a gente precisa fazer para estar na presença do Senhor? Estar sempre buscando ao Senhor. Então, Paulo deixa claro que é pela graça, pelo poder de Deus, pela fé, né, aos corações que nós somos salvos. Então, no versículo 11 desse capítulo 15, Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, não precisa de fazer nenhum tipo de cerimônia, de ritual, né, de um tipo de situação que possa nos aprisionar a esse tipo de seita. Nós não somos uma seita, nós somos livres. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Jesus também disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, salvos, curados, restaurados. E é exatamente isso que Paulo quis provar nesse capítulo 15, que não é necessário circuncidar-se para poder receber a salvação em Cristo Jesus. Isso ele leva aos apóstolos, e ali há uma discussão entre os apóstolos, e Paulo prova, né, com a sua eloquência, né, sobre tudo isso, que realmente Jesus veio para todos. Jesus não veio para um grupo de pessoas, Jesus veio para todos. E o que mais o Senhor quer é que todos cheguem exatamente a isso, ao entendimento da salvação em Cristo Jesus. No capítulo 16, vai falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo, né? Ali ele vai chamar Silas, ele vai chamar Timóteo, ele vai convidar eles para acompanhar nessa viagem, e ali ele vai entrar em Troade, onde ele tem uma visão, né? O macedônio tem uma visão e pede ajuda a ele, e Paulo vai com Silas, né, fazer esse desafio de fé, e ali ele é levado à prisão, né? Paulo é preso e é açoitado, é jogado no cárcere, né? Nesse capítulo de número 16 tem essa verdade, né? Ali é onde tem uma mensagem, é onde muitos pregadores usam essas mensagens para edificar a fé dos irmãos. E vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando, louvando a Deus, e todos estavam ouvindo aquela oração, aquele clamor de Paulo e Silas. Interessante que aqueles homens tinham sido açoitados, aqueles homens tinham sido machucados,
mas mesmo assim, no meio do cárcere ali, naquela situação difícil, eles ainda estavam cantando, adorando, louvando a Deus. Irmãos, é o que nós precisamos. Diante de todas as situações adversas à nossa vida, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos cantar diante da presença da dor, ainda que tudo nos falte, ainda que a situação pareça ser impossível, ainda assim nós devemos adorar ao Senhor, porque diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se as portas e soltaram as correntes de todos. Olha só, imagine que milagre maravilhoso quando nós estamos cantando, quando nós estamos olhando para Cristo, quando nós estamos olhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, as coisas mudam, as coisas são transformadas. E ali aqueles alicerces caíram, ou seja, as portas foram abertas, as cadeias foram quebradas, né? E aquele povo, eles ficaram abismados com aquela situação. E diz a Bíblia nesse texto que o carcereiro ia se suicidar, queria se suicidar, porque não tinha argumento para ele dizer, né, diante das suas autoridades, o que sucedeu-se. E Paulo vai e diz a ele: não se suicide não, calma, peraí, estamos todos aqui, ninguém saiu, todos nós estamos aqui à disposição. E o carcereiro, abismado com aquela situação de tanta dedicação ao reino de Deus através deste homem, esse homem mostra que ele, ainda que tivesse as portas abertas, eles não saíram correndo, eles não foram da prisão, não aproveitaram a oportunidade, não, eles esperaram o tempo certo. E nesse tempo o carcereiro vai e leva ao conhecimento da sua família, leva ao conhecimento daquelas pessoas, e esse homem vai e é batizado. E o carcereiro pergunta: o que é que eu faço para que eu possa ser salvo? E Paulo vai dizer: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É forte, queridos. Quando a gente crer no Senhor Jesus, a gente consegue vencer as batalhas, a gente consegue passar pelas provas, a gente consegue sair das prisões. Quantas pessoas estão aprisionadas nos dias de hoje? Quantas pessoas ainda continuam presas no seu passado, com problemas de depressão, de opressão? Quantas pessoas estão passando por doenças da alma? Pessoas que não conseguem liberar o perdão, não conseguem liberar algo que está ali aprisionando dentro de uma cadeia. Hoje o Senhor está lhe dizendo: existe possibilidades, existe algo que Ele quer fazer na sua vida, mas você precisa adorar ao Senhor. Você precisa clamar ao Senhor. Você precisa dizer a Deus: Pai, eu te adoro, independente da minha situação, independente da situação que eu venho passando, quer no físico, no espiritual, no emocional, no financeiro, no conjugal, seja a fase que seja, o momento que seja, Deus quebra as prisões, Deus destrói essas correntes. Então, queridos, é só clamar, é adorar a Deus, porque Ele vai fazer. Assim Paulo e Silas saíram daquela prisão liberados tranquilamente, sem força, sem opressão, e eles foram para dar continuidade à obra do Senhor. E é o que mais Deus quer, que nós possamos acreditar no impossível, porque Deus é o Deus do impossível. No capítulo 17, Paulo e Silas prega a Tessalônica, a Bereia, a Atenas, e ele vai, ainda que diante de tudo isso, eles pregavam, eles levavam a palavra, e muitos homens, muitas pessoas, nesse capítulo 17, vai encerrar o capítulo dizendo que muitos zombavam deles. E imagine, né, o que tem acontecido. A gente prega a palavra e muitos zombam da gente, muitos até tiram o crédito do que nós estamos falando, mas eles não abaixaram a rédea, eles não abaixaram a cabeça, eles continuaram pregando, eles continuaram falando de Jesus, e muitos creram, a ponto de muitos se converterem. E é exatamente a mesma coisa quando Jesus disse que Ele veio para os seus e nem todos os receberam. Imagine, o próprio Senhor da Glória pregou a palavra, mas nem todos receberam. Imagine nós precisamos exatamente isso, pregar a palavra, nós precisamos profetizar, nós precisamos proclamar o Evangelho da salvação, porque independente de qualquer coisa, Deus vai nos capacitar, queridos. Então nós não podemos abrir guarda. Pregue a palavra, entenda
tempo ou fora de tempo, Deus é contigo, Deus vai lhe dar força. No capítulo 18, Paulo entra em Corinto e ali ele reúne com Áquila, com Priscila. Paulo começa a trabalhar com eles, né? E Paulo teve essa aproximação e eles eram fazedores de tendas. Áquila e Priscila convida Paulo para trabalhar com eles e Paulo vai fazer tendas. Uma das coisas que eu quero também orientar os irmãos é exatamente isso. Tem muita gente dentro da igreja hoje acreditando que é através da oração que vai cair do céu. Meu querido, minha querida, não cai do céu. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver o nosso trabalho, tanto no secular como no espiritual. Paulo, ele fazia tendas e ele ia aos sábados para a sinagoga, ele ia pregar, ele aos sábados tirava o dia para fazer a missão que Deus havia lhe enviado. E 1 ano e 6 meses Paulo ficou ali naquela região ensinando, ganhando almas, fazendo a pregação, mas Paulo trabalhava, Paulo fazia tendas, Paulo fazia a obra do Senhor e ao mesmo tempo ele ia buscar o seu recurso para a sua alimentação. Então, queridos, é o que mais nós precisamos, é confiar no poder de Deus para que portas sejam abertas na nossa área financeira. Eu quero profetizar em sua vida, profetizar que você possa conquistar o que você mais espera na sua vida financeira, na sua vida para a sua prosperidade, para que os bens materiais façam parte da sua vida também. Tem muita gente que às vezes acha que isso não é necessário. É sim, você precisa comprar uma roupa, você precisa comprar um aparato para a sua casa, você precisa ter alimento, você precisa ter transporte, você precisa adquirir bens materiais, porque isso também faz parte do reino de Deus. Deus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que significa todas as coisas? O que é que nós podemos entender com todas as coisas? Agora, para isso, nós precisamos ser fiéis a Deus. Deus, ele quer ser fiel a você, mas você precisa ser fiel a Deus. Aqui, Áquila e Priscila trabalhavam, mas diz a Bíblia, nesse capítulo 18, que eles eram discípulos de Cristo, que eles eram pessoas que estavam habilitadas a fazer a obra do Senhor. E aí junta Paulo, Áquila, Priscila, e vão fazer reuniões em casa, em lares, e ali começou a crescer mais ainda o evangelho, e a palavra de Deus começava a ser propagada com crescimento. No versículo 24 do mesmo capítulo 18, vai falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Ali ele vai conhecer Apolo de Alexandria, e esse homem era um homem eloquente, conhecedor da palavra de Deus, mas ele só conhecia o batismo de João Batista, ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. E aí vai entrar o capítulo 19, falando exatamente sobre Apolo. Ele se converte e recebe o Espírito Santo. Paulo começa ali a enviar homens, né? Ele começa a trazer homens que são fortalecidos no Espírito Santo, e por muitos a igreja vem crescendo, por muito a igreja hoje tem homens habilitados a estar servindo no teu reino, tem mulheres habilitadas a servir no teu reino. O que mais nós precisamos nos dias atuais é exatamente buscar essas pessoas que estejam cheias do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, pessoas que estejam dedicadas a fazer a obra do Senhor. E diz que aqui Paulo começa a enviar, né? Ele preparou a palavra e ele enviou a Timóteo, ele enviou a Erasto, a Demétrio. Ele começa a fazer a obra de crescimento espiritual aos líderes. Nós precisamos ter liderança dentro da igreja. A igreja precisa ser capacitada por pessoas que estejam com o coração voltado ao serviço. Esse serviço é de Deus, não é um serviço para o homem. Paulo aqui, além de fazer as suas tendas, ele ainda fazia a obra do Senhor e capacitava pessoas. E é exatamente o que nós estamos querendo fazer. Quando a gente convida você para ler a Bíblia, quando a gente convida você para estar fazendo o conhecimento da palavra, é para que você seja edificado, querido. É para que você seja edificada, querida. E a obra do Senhor possa se propagar através de você, porque Deus espera que você seja o mensageiro da palavra dele. Jesus disse o quê? Ide pregar o evangelho por todo o mundo, para toda criatura. Você é a pessoa ideal para isso. Você foi escolhida para isso. Então nós precisamos vir e pregar o evangelho. No capítulo 20, Paulo vai visitar Macedônia e Grécia. Ali ele vai fazer uma caminhada longa. Ele entra em Assóis, Mileto, reúne os presbíteros da igreja de Éfeso,
Éfeso, e ali ele vai começar a discutir os assuntos sobre a igreja, e muitos é o que precisa ser feito. Todos os assuntos relevantes à igreja precisa ser conversado com os presbíteros da igreja, com os obreiros da igreja, com as pessoas que estão caminhando para a edificação da igreja. E ali Paulo vai encerrar nesse capítulo 20, orando por todos os presbíteros e abençoando, né, para que esse trabalho continue, e eles vai ser levado, né, para a missão de propagar o evangelho em Jerusalém. Aí é quando entra agora, do capítulo 21 ao capítulo 28, vai falar que Paulo chega a Tiro, e os irmãos ali alertam Paulo para ele não ir a Jerusalém, porque um irmão ou alguns irmãos tiveram uma visão e viu que Paulo ia ser preso, ia ser levado a cárcere, né? E eu vejo isso como uma coisa fantástica, porque um homem que tem um chamado como Cristo, um homem que tem um chamado como Paulo, o homem que tem um chamado como você, o homem que tem um chamado como eu, o homem que tem um chamado para pregar o evangelho, não pode viver com barreiras, com medo do amanhã, medo de pregar a palavra. Vamos dizer nesse tempo, no capítulo 21, que se Paulo fosse para Jerusalém, ele iria ser, né, preso, como assim eu já falei anteriormente. E o que é que eu quero dizer com isso? Paulo vai abrir a boca e vai dizer para eles: olha, queridos, eu estou preparado tanto para ser preso como para ser morto por amor a Cristo. É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos recuar. Tantas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, já passou por situações e você já disse que você ia sair da igreja, ia sair da caminhada com Cristo. Muitas vezes, sim, eu já fiz isso. Talvez você não tenha falado, mas talvez você tenha pensado, talvez por tantas humilhações, tantas queixas, tantos debates dentro da igreja, ou até próximo da igreja, já o fizeram pensar dessa forma, mas ali, diante de uma situação de opressão, ali veio, pense, você ir ser levado para um lugar e de repente você ouvir que aquele lugar é o lugar onde você pode morrer, onde você pode ser ali massacrado, pisoteado, humilhado, e de repente você diz: não, eu vou, porque Deus está me mandando, e diz que importa que ele fosse para aquele lugar, porque Deus havia enviado para que ele pudesse chegar até Roma, né? E do capítulo 21 ao capítulo 28, você vai encontrar o julgamento dos homens perante Paulo. Todos aqueles homens usaram narrativas para acusar o Paulo, e Paulo, usando da sua sabedoria, da sua vantagem de ser romano, né? Porque iriam açoitá-lo, iriam fazer ele ir a cárcere, e ele tentando argumentar, mas no fundo ele foi sim levado à prisão. E Paulo vai encerrar o capítulo 28, né? Porque do capítulo 21 ao capítulo 28 só vai falar exatamente sobre o tempo onde Paulo estava sendo julgado. E ali passaram-se mais de 3 anos esse julgamento, e encerra o capítulo 28 falando que Paulo ele fica em Roma, mas ele fica dentro de um lar, dentro de uma casa, e ali ele vai encerrar o capítulo 28 dentro de um cárcere familiar, ou seja, dentro de uma casa, né? Então, o capítulo 28 vai deixar claro que essa prisão domiciliar, ela foi por um tempo. A Bíblia não encerra o livro de Atos falando sobre exatamente esse momento onde ele é solto ou não, mas começa o livro de Romanos, né, falando uma outra narrativa, onde nós vamos dar sequência à leitura para a gente poder entender melhor. Eu quero deixar você nessa expectativa para que você tenha ânimo para ler o livro de Romanos, ok? E a gente vai começar já fazendo isso a partir de amanhã. Eu quero convidar você, querido, querida, para a gente poder dar sequência às leituras. Você que está ouvindo essas mensagens através dos irmãos, cada irmão tem se colocado à disposição para fazer isso. Você também pode, você também deve. Essa é a missão que nós temos que fazer, porque essa linha de comunicação da internet, onde muitos são
chamados a atenção, você é o mensageiro do Senhor. Então, vamos dar sequência a isso. Amém, queridos? Vamos orar pedindo a Deus que possa abrir nosso entendimento para que a gente continue entendendo os seus propósitos e daqui para frente a gente dê glórias a Deus pela nossa vida, tanto física como espiritual. Pai, nós te adoramos. Celebramos a Ti, ó Pai, mais um momento, agradecidos porque o Senhor tem sido conosco, agradecidos porque o Senhor tem nos mostrado, meu Deus, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua paz, a Tua compreensão, a Tua visão. Ó Deus, nós queremos que a nossa mente seja aberta para o entendimento da Tua palavra, a todos os dias, a todo instante, a todo momento que nós lemos, a todo momento que nós o buscamos em palavras, em leitura, nós sabemos que o Senhor se faz presente no meio da igreja, o Senhor se faz presente na nossa casa. Todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra santa em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa comunidade, onde quer que nós estejamos, Senhor, o Senhor se faz presente no meio de nós. Então, ser conosco na abertura da palavra da Bíblia, para que outros irmãos tenham entendimento, Senhor, e a necessidade dessa busca, nós já oramos em nome de Jesus, que cada um de nós sejamos o mensageiro da Tua palavra. Eu te peço isso em nome do Cristo Salvador, o Rei da Glória. Queridos, que você tenha um dia abençoado, que Deus te guarde, te fortalecendo e te edificando em Cristo Jesus. Que assim seja, que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as maravilhosas consolações do Espírito seja com você, seja com a sua casa, seja com seus projetos, hoje e para sempre. Um beijo no coração, Deus os abençoe.